Olá, boa noite. Eu não podia deixar passar em branco um episódio como esse, que na verdade é uma história que se repete ali no Oriente Médio, né? E tentar compreender, inclusive, como é que são as consequências dessa história toda. A essa altura do campeonato, a gente teve o ataque pela manhã e agora há pouco, na CNN, já está estampado bem grande no topo do site a notícia de que os líderes estão todos mortos. Vamos tentar entender astrologicamente essa situação? Pois é, quando eu tinha começado a estudar o mapa, logo pela manhã, eu já tinha observado de que não se tratava de uma situação que ia esticar, que ia perdurar, né? Que se tratava de uma situação absolutamente pontual. Nós temos um Mercúrio retrógrado, né, que sugere que existam ali pelo meio do caminho algumas hesitações, algumas falhas, né, mesmo com uma missão que tenha sido exaustivamente simulada, que é o que deve ter ocorrido. A gente sabe que esse ataque começou com o lançamento de mísseis que vieram de submarinos americanos. Mas a participação de Israel a gente não pode esquecer, e eu acredito que, de fato, ele tenha sido o grande mentor de todo esse ataque. A gente sabe que o Israel sozinho, pelo tipo de defesa que ele possui, não tem poder de fogo, poder de ataque suficiente para causar um ou provocar um ataque dessa magnitude como foi realizado. Pontual, mas foi um ataque de precisão. Já a tecnologia americana, nesse sentido, ela tem mais capacidades. E a gente observa por esse mapa do ataque, a gente tem uma lua que se aplica a Saturno, regente do Mid-Céu, que o objetivo é extremamente claro, né? É cortar os fundamentos da estrutura de poder do governo ali dos ayatolás. Vamos estudar isso com mais detalhe. Esse mapa é o da República dos Ayatolás, a República Islâmica, que tem esse ascendente leão e que de fato representa toda a repressão que o governo provocou, toda a ênfase na Sharia, que é o sistema religioso de costumes que cerceia principalmente a liberdade das mulheres. Também há, pela posição que a gente vê de onde nós encontramos Marte, né, a gente tem uma ênfase, norte tudo peixes. Onde é que nós temos os astros agora? A gente já vai juntar os mapas. Mas a ideia principal que eu quero trazer é que é uma república baseada no terror. Ela é baseada na pressão, principalmente na pressão psicológica. E tem uma estrutura de governo baseada em ideais e baseada num sistema de mútuo apoio. Então a gente tem todos a estrutura religiosa estruturada em cima de poucas pessoas que se apoiam mutuamente, tanto que a gente tem um ditador, a gente tem a segunda hierarquia, a terceira hierarquia, mas não existe, de fato, né, se nada tivesse acontecido, ainda um sucessor para o Khamenei, que Alá o tenha. Quando a gente junta tudo, começa a ficar significativo, porque a gente observa que essas configurações que atualmente estão em peixes no céu agora, representativas do ataque, elas estão justamente onde se mantém, ou é representado no mapa do Irã, da estrutura de poder, principalmente a parte repressiva do governo. Representa que parte dos objetivos do ataque é matar, liquidar, acabar
com as lideranças da tal da Guarda de Segurança. A Lua, que eu mencionei anteriormente, que está no fundo do céu do mapa do ataque, forma uma conjunção com o Júpiter, que é regente justamente da oitava casa, que mostra a precisão dos objetivos e a precisão dos ataques. Note, os ataques foram 9h30 da manhã, horário do Irã. Agora há pouco, às 9 horas da noite, nós tomamos conhecimento de que o líder e as principais lideranças da Guarda de Segurança tinham sido eliminados. Este mapa do ataque, que é o mapa do início das ações militares, representa exatamente o quão cirúrgico são os objetivos deste ataque e aonde ele se propõe. Quando a gente junta esses dois mapas, a gente percebe nitidamente, observe que o ascendente do mapa do ataque está exatamente no meio do céu do mapa do Irã. O objetivo é claro, é derrubar a liderança e, particularmente, derrubar o Ayatollah Khamenei, que é o Ayatollah da vez. A gente já sabe que os objetivos foram atingidos. Ou seja, nós temos, desde o princípio, um ataque bem sucedido, preciso e pontual. Quando eu comecei a estudar o mapa do ataque, eu considerei a possibilidade desse conflito se alastrar. Verifiquei que não há esta possibilidade. A gente deve se perguntar, sim, o que vai acontecer com o Irã depois. Isso sim. Eu temo, particularmente, porque é o desenvolvimento desse mapa antes de nós instaurarmos um novo regime. A gente abre agora para duas possibilidades. Ou um outro Ayatollah assume, ou há uma rebelião generalizada, que eu acredito que seja a hipótese mais provável. Então, suprime-se as principais lideranças e outras lideranças precisam assumir. Mas, enquanto isso, a expectativa normal, tá? As notícias da manhã davam que as reações com relação ao ataque da população iraniana estavam divididas. Parte achava que era uma agressão estúpida, desnecessária, e parte achava, por outro lado, que graças a Deus alguém está, graças a Allah, perdão, alguém está interferindo. E esta combinação dos dois mapas não traz exatamente essa divisão, mas ela traz um enorme risco de revoltas populares acontecendo. Muitas delas provavelmente incitadas por membros infiltrados, seja da inteligência israelense, seja da inteligência americana. Hoje, a inteligência é talvez o órgão mais importante das forças armadas hoje existentes. Tá? Chamam-se de Ministério da Defesa. Ninguém está falando de defesa, principalmente falando de um Israel e falando de um Estados Unidos com o Trump como presidente. Mas outras perguntas precisam ser feitas. A quem interessa? E eu resolvi fazer um comparativo entre os mapas do Irã e dos Estados Unidos. Vou fazer um outro comparativo depois com o mapa de Israel, na sequência. Mas a gente vê que existe já uma beligerância, ou talvez a expressão mais correta seja uma animosidade entre os dois países. Mas a relação entre os Estados Unidos e o Irã, à luz desses dois mapas, é ambígua. Irã é um grande produtor de petróleo. Com todas as sanções que ele vem passando nos últimos anos, por conta do programa nuclear, que é o grande problema, não se trata exatamente dos Estados Unidos, não está preocupado com quem está exatamente no poder. Veja que ele invadiu a Venezuela,
pegou o petróleo e deixa para lá. É basicamente a mesma coisa que a gente vai observar, veja a ambiguidade dos Estados Unidos, em relação ao Irã. O preço desse ataque, o preço da retirada do Ayatollah Khomeini é exatamente o acesso ao petróleo. Desde as eleições, desde a campanha eleitoral, o Trump vem investindo no uso dos combustíveis fósseis. Petróleo, para ele, é extremamente importante. Ele não está preocupado com as mudanças climáticas que, em este ano de 2026, vão pregar sustos a partir do segundo semestre, principalmente no hemisfério norte. Então, esse mapa, ele traz muito mais a relação ambígua. Então, na frente, provoca, causa risco, provoca risco, mas por trás existem sempre interesses econômicos mais importantes. E, particularmente nesse momento, as riquezas do subsolo, que é o petróleo, principalmente, do Irã, é o que tem de mais importante nessa relação dos Estados Unidos com o Irã. Mas não existem outras preocupações ideológicas, tem nada, não existe ideologia hoje em dia. Porém, quando se trata do mapa de Israel, a gente tem uma situação muito pior. Então aqui a gente tem novamente o mapa do Irã por dentro, Israel por fora. O grande objetivo de Israel é que o Irã não cresça. Então o que acaba acontecendo? Este Saturno no ascendente do Irã se mostra exatamente como o grande poder restritivo do crescimento do próprio Irã. E Israel sempre procurando se sobrepor de alguma forma, seja tecnologicamente, seja militarmente, seja por uma administração mais direta, ou seja através de toda a infiltração da inteligência israelense no território iraniano. Esse mapa dessa combinação revela tudo isso. Tem como grande objetivo não permitir que o Irã cresça. Então a gente tem duas histórias aí. Se fosse em outro tempo, há 5 anos atrás, essa invasão, talvez o equilíbrio de força seria diferente, porque a gente teria a Rússia correndo para apoiar o Irã. Não vai acontecer isso, porque a Rússia, em primeiro lugar, por conta de todos esses anos da guerra da Ucrânia, está extremamente desgastada, teve perdas humanas, assim, fora do comum, e ela está, economicamente, bastante combalida. Toda a economia russa, atualmente, ela não se volta para o povo, e é uma nação com muita gente, se volta para o esforço da guerra. E o Putin parece que tem uma única obsessão, que é tomar aqueles territórios da Ucrânia, se não tomar toda a Ucrânia. Então não dá para contar com o auxílio da Rússia em benefício do Irã. Mas esta relação aqui, ela coloca em xeque exatamente o regime dos ayatollahs. Porque o mapa que a gente tem do Irã atualmente é o mapa da República Islâmica. A partir do momento que o novo governo for instaurado, qualquer que seja, o ideal seria realmente talvez uma monarquia parlamentarista, trazendo o filho do Reza Pahlavi. Talvez esse seria o melhor caminho. Reza Pahlavi poderia ser exatamente o conciliador. Penso eu. Não sei se é isso que vai acontecer. Mas seria talvez o melhor caminho. Para quem me conhece direito, sabe que eu sou absolutamente monarquista. Eu acredito na monarquia como poder moderador entre os outros poderes, tá? E eu defendo exatamente a monarquia
parlamentarista, como é na Espanha, na Suécia, na Holanda, na Dinamarca, na Inglaterra, em todos esses países, como um sistema de governo mais estável, mais previsível, principalmente para a economia. Mas neste caso, o que nós temos é exatamente a imprevisibilidade. Porque o mapa do Irã, que a gente terá depois, será outro, não será mais este. Este perde o sentido, mas em relação ao regime dos ayatolás, Israel se posiciona como uma espécie de um escudo. Então aí a gente já tem, a partir dessa relação que eu fiz do mapa dos Estados Unidos em relação ao Irã e o mapa de Israel em relação ao Irã, as minhas conclusões foram, né, que com toda certeza, toda a organização, toda a estruturação do que seria o ataque, de como seria o ataque, e eventualmente até da coordenação desse ataque, estaria nas mãos dos judeus. E toda a parte, vamos assim dizer, tecnológica e logística, na mão dos americanos. A relação entre os judeus e americanos é uma relação econômica extremamente forte. Para quem não sabe, os Estados Unidos é o maior financiador do Estado judeu, do Estado de Israel. Então não tem como. Os Estados Unidos investem em Israel. Então tem interesse de que Israel funcione. Esta relação aqui já mostra a quem interessa. Nas trends do Insta, eu tenho visto direto o pessoal mencionar a China. Mas a China, nessa história, é uma outra história. A China não entra nesse papel de beligerância. Ela tem a história dela com Taiwan, que ainda é uma incógnita de como isso será desenvolvido, como isso vai se desenvolver, mas com respeito a essas beligerâncias na Europa, na América Latina e esta do Oriente Médio, a China se bota de lado e busca outros caminhos para manter o seu poderio militar. Ela busca justamente preencher lacunas que os Estados Unidos têm deixado. E principalmente com o financiamento de tecnologias em outros países, formando parcerias de forma a dizer, não foi a China, não. Empresa X, a China é parceira. Tecnologia X, a China investiu. Ferrovia Y, a China investiu. Então tem dinheiro chinês em praticamente quase todo o hemisfério sul. Coisa para se pensar. Esse terceiro mapa ele é praticamente conclusivo. Quando eu estudei esse mapa ainda no começo da tarde, eu tive praticamente certeza de que os objetivos do ataque seriam alcançados, seriam atingidos. Ou seja, né, de eliminar os líderes do Irã. Aqui a gente vê a combinação dos três mapas e a gente vê a relação do ataque que a gente tem no meio o mapa do Irã, aí do centro para a periferia a gente tem o mapa de Israel e por fora a gente tem o mapa do ataque. Note que o ascendente do mapa do ataque faz uma conjunção com o nodo norte do mapa de Israel, o que mostra nitidamente que era uma coisa quase que de destino, vamos assim dizer, de missão, né? Era uma missão de Israel, Israel considerava como uma missão, porque o Irã é considerado ameaça militar para o Estado de Israel. Então, por conta dessa ameaça, para a defesa, vamos chamar assim, israelense, o essencial era realizar esse ataque e eliminar os líderes. Né? Então, o ataque em si tinha como grande objetivo
eliminar essas lideranças atuais para que o regime da, do Irã pudesse se alterar, pudesse ser outro regime. Nós sabemos a partir das 21 horas de que esses objetivos já foram atingidos. E é interessante que o desenho que vem para frente é uma surpresa. Porque Israel se coloca pós-ataque, e eu acredito que isso será de novo com a intervenção dos Estados Unidos, como o grande participador, o grande colaborador da reconstrução do Irã. Então não me causaria surpresa, veja, Israel já tem uma série de acordos, principalmente comerciais, com o Egito, com a Síria, e por que não com o Irã? Então, a consequência que eu vejo daqui é a construção, a elaboração de acordos comerciais com o Irã como um desdobramento futuro da derrubada do regime do Ayatollah Khomeini, que a essa altura do campeonato a gente sabe que de fato ocorreu. Então, em resumo, mesmo juntando o mapa de eclipse que eu achei desnecessário, eu tenho um vídeo aqui nesse mesmo canal falando sobre os eclipses, e esse último eclipse ele foi assim muito útil apenas para os pinguins lá da Antártida, não tem pinguins no hemisfério norte. Então não faz sentido incluir os eclipses. Que técnicas astrológicas, que métodos astrológicos poderiam usar? Eu gosto de trabalhar sempre da forma mais simples, porque é a forma como a gente menos se perde. E essa construção de alinhar o mapa do ataque com o mapa do Irã, mapa dos Estados Unidos e o mapa de Israel, para mim me pareceu ser a mais coerente. Lógico que existem inúmeros outros métodos astrológicos que podem fornecer as mesmas respostas ou, inclusive, divergir daquilo que eu estou colocando. Lógico que há outras possibilidades da gente pensar, de repente, numa França, numa Inglaterra, que sempre está por trás dessas coisas também. Mas, pensando objetivamente, a ponta do iceberg, efetivamente, e focando exclusivamente no ataque, eu acredito que a análise destes 4 mapas, ou seja, 3 mapas nacionais e o mapa do ataque, e a inter-relação entre eles, seja de fato talvez a mais objetiva, a mais correta. Veja que nesse último mapa eu nem incluí o mapa dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ali, como eu disse, vem com tecnologia, vem com volume, mas quem está dando a cara para bater e não está mostrando, mas eu tenho certeza que no Oriente Médio, se você for verificar lá na Al Jazeera, as notícias, você vai encontrar que toda a organização dessa operação foi feita pelo Israel. Se você gostou dessa apresentação, curta, comente e compartilhe com as pessoas que você gosta. Se você gostou do jeito de fazer a interpretação, objetivo, assertivo, direto, sem muito astrologês, dá um pulinho lá na minha escola. Eu sou Henrique Guilherme Vidas, sou professor de astrologia tradicional e sou o principal professor e também o criador e o dono da Abracadabra Zen EAD. É lá que você aprende astrologia de verdade, astrologia raiz. A escola é dedicada principalmente aos métodos da astrologia tradicional. Entra lá no site, dá uma olhada, você vai ver quanto curso tem disponível para você. Aguardo você. Abraços, paz.